Olá, está no ar o Dinheiro em Foco. Aqui você vai aprender como cuidar melhor do seu dinheiro, tomar as melhores decisões, escolher o investimento certo para você. Se você não entende nada sobre investimentos, esse programa é para você. Se você já está investindo e quer aprender mais, esse programa também é para você. Todos os finais de semana você acompanha aqui no Band News uma conversa com os melhores especialistas do mercado. E hoje a gente vai falar sobre regime de bens e investimentos, um assunto delicado, já que quem se casa tem a meta de ficar junto para sempre, ou pelo menos por um período longo de tempo, né? Mas e se os planos não saírem como desejado? Se uma separação for inevitável, como fica a questão financeira? Acompanhe. Ninguém se casa pensando em separar, e dinheiro é um dos assuntos mais delicados para se tratar antes de assinar os papéis do Felizes para Sempre. Mas como lidar com os impactos financeiros se o relacionamento terminar em divórcio? Além do abalo emocional que já dificulta qualquer negociação, surgem muitas dúvidas sobre como ficam as carteiras de investimentos financeiros na hora da divisão dos bens. Fazer contas, analisar orçamento e patrimônio podem não ser as tarefas mais prazerosas do mundo, mas esse exercício só piora em caso de uma separação conjugal. Assim, vale a pena encarar a discussão como qualquer outra negociação. A partilha de investimentos financeiros vai depender de dois importantes fatores: a data de aquisição da aplicação e o regime de bens do casamento, se é comunhão universal de bens, se é parcial de bens ou separação total. A regra é válida para investimentos em ações, fundos de investimento, imóveis, poupança e outras aplicações disponíveis no mercado financeiro e de capitais. Então, para falar sobre regime de bens, como proteger o patrimônio, eu converso agora com a Ingrid Pietro, que é sócia da AMG Capital, e com um advogado especialista em planejamento patrimonial, Gabriel Mercadante, sócio do escritório SV Law. Muito bem-vindos ao Dinheiro em Foco. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Muito bom ter vocês aqui para falar sobre esse assunto que é delicado. Muita gente tem vergonha ou se incomoda de falar sobre patrimônio antes do casamento e como vai ficar o regime de bens depois do contrato assinado. Eu começo com a Ingrid. Isso é algo que deveria ser falado sem nenhuma vergonha, né? Perfeito. Na verdade, falar de planejamento financeiro e não envolver essa questão, né, é o tipo de regime de casamento que eu vou escolher, a gente está cometendo um erro. Obviamente, ninguém se casa pensando em se separar, pensando num divórcio, muito menos pensando num planejamento sucessório, ou seja, né, na falta de um dos cônjuges, mas é muito importante a gente entender que, de acordo com aquele regime que eu escolher, o meu patrimônio financeiro, imobilizado, toda a minha estrutura patrimonial, vai ser dividida, né, vai passar por um processo diferente. Então, é muito importante, antes, né, de casar, de fato, é saber como é que funciona cada regime de casamento para fazer a melhor escolha para as duas pessoas. E talvez entender o que para aquele casal funciona, né? Eu trouxe o Gabriel também hoje aqui porque, como advogado, e a lei, né, existe há muito tempo, mas a gente tem um entendimento mudando sobre a lei de acordo com a evolução da sociedade, com as novas regras sociais ou as novas modas sociais, digamos assim. E é muito complicado porque tem muita gente que resolve, por exemplo, morar junto sem assinar papel. Né? E isso pode já configurar uma relação estável. Qual que é a grande dificuldade, Gabriel, de pensar, né, quando a pessoa, quando não se tem um papel assinado definitivamente? Bom, sem dúvida, como vocês falaram, isso é um tabu total, né? A percepção que a gente tem no escritório e atendendo os clientes é que esse assunto é quase proibido. Assim, não se fala de dinheiro, nem de comunhão, nem de como vai ficar aquilo no futuro antes da coisa acontecer. E aí, depois que o casamento já está estabelecido, que a relação já está estabelecida, a gente não tem mais muito o que fazer. Você já optou por algum regime ou alguma disciplina para aquela questão do patrimônio, né? Então, basicamente, no Brasil, a gente tem três tipos de regime de casamento. A gente tem o regime de comunhão universal, em que todo o patrimônio é comum. Ou seja, aquele patrimônio vai estar estabelecido num regime de comunhão em que tudo é de todos. A gente tem também o regime da comunhão parcial, que hoje em dia é a regra. Ou seja, é o básico. É o básico e é o que serve para todos os casos. Quer dizer, no momento em que eu tenho uma união estável ou um relacionamento estável, eu estou em comunhão parcial. Quer dizer, tudo que for adquirido pelo casal
durante a constância daquele relacionamento é dos dois. Ou seja, se houver um divórcio no futuro, aquilo será partilhado em partes iguais. E temos também o regime da separação total de bens. Quer dizer, aquele regime em que essa questão patrimonial não se confunde. O que é de um, o que é de outro é de outro. Independente se há a intenção do casal, pode haver um patrimônio compartilhado, não tem problema nenhum. Mas a regra é, cada um tem o seu e lá no futuro, se houver por acaso um divórcio, cada um segue a sua vida como começou. E aí, nesse caso da separação total, por exemplo, as aplicações financeiras, então, a previdência privada, os investimentos em renda fixa ou variável, se você tem imóveis no seu nome, cada um fica com aquilo que está no próprio CPF. Só que é muito interessante isso, porque isso tem a ver só com o divórcio. Se um dos cônjuges morre, não é bem assim que funciona, né? Perfeito. As pessoas, na verdade, no Brasil, o regime de casamento ele é visto para questões em vida, ou seja, no caso de divórcio, né? Então, no seu caso, no regime de separação total de bens, num possível divórcio, o que é de cada um é de cada um. A gente chama de bens particulares. No caso de uma sucessão, ou seja, na falta de uma das partes, isso já não é verdade, porque o cônjuge ele é herdeiro, né? E se essa família tem filhos, né, o cônjuge vai participar, né, dessa sucessão, entrando como herdeiro da parte que é devida. Né? Não importa se o patrimônio é só financeiro, se é imobilizado, mas ele também tem direito. Se é imobilizado no caso de um imóvel, você Perfeito, diz? perfeito. De bens, né? Essa é uma daquelas falsas premissas em que todo mundo que desconhece o assunto se surpreende. Às vezes as pessoas chegam com a seguinte situação: olha, eu sou casado em separação total de bens, então eu não tenho absolutamente nenhuma preocupação com relação ao futuro e ao meu patrimônio. E aí se esquece, como a Ingrid falou, de que no caso de falecimento de um dos cônjuges, o outro é herdeiro. Ou seja, se a intenção inicial é, de fato, não comunicar o patrimônio com aquela pessoa, o regime de casamento só regulamenta a relação entre eles enquanto vivos. Assim, o regime de casamento serve para a união e separação. Havendo um falecimento de um deles, esse patrimônio vai ser dividido, sim, porque a pessoa é herdeira. Então, independente do que é o ativo, ativos financeiros, ativos imobiliários, empresas, tudo isso faz parte do patrimônio do casal, e mesmo que haja um regime de separação, no momento da ausência definitiva de um deles, aquilo seria partilhado. Eu acho muito interessante porque as relações hoje em dia se modernizaram demais, né? E muita gente faz o test drive, literalmente isso. Eu não sei se vai dar certo com essa pessoa, mas eu gostaria de experimentar. Então, eu vou morar junto, por exemplo. Ou a pessoa vem morar na minha casa, ou eu vou morar na casa da pessoa, né? Deixo o meu aluguel e vou morar na casa de alguém. Qual que é o risco de fazer esse test drive sem falar sobre patrimônio e sem assinar algum papel que prove o que eu tenho hoje, independente daquele par? Bom, essa é uma questão bastante interessante, porque para a gente que trabalha com isso, acho que é a questão mais fascinante do assunto, porque é muito subjetivo o critério. Então, a gente trata disso com uma legislação muito ultrapassada. Tá. Quando você interpreta ou lê literalmente o dispositivo da lei, ele diz que a união estável, que é onde se cria um laço patrimonial, é configurada entre a união de homem e mulher, numa reunião pública, contínua e com o intuito de constituir família. Então, quando a gente olha isso no passado, você tinha um ambiente mais fácil de visualizar o que era uma relação pública, o que era uma relação contínua e o que era o intuito de constituir família. Hoje em dia, isso não existe mais. Sim. Os relacionamentos não são só entre homens e mulheres, as relações não são necessariamente contínuas, a questão da publicidade da relação também é um conceito um pouco abstrato, e principalmente o intuito de constituir família. Então, o que é intuito de constituir família? É ter filhos, é ter um relacionamento de fato sobre o mesmo teto, é compartilhar angústias e dissabores. A gente não sabe exatamente o que é, e a lei não diz exatamente o que é. Porque é uma lei antiga, não foi atualizada. Não foi atualizada, e o conceito, de fato, é um conceito abstrato. Sim, é subjetivo. Então, o que a gente normalmente indica às pessoas é, se há, da parte de cada um, preocupação com a questão do regime de casamento, preocupação com uma possível comunhão de patrimônio em algum momento, que a pessoa se antevenha àquilo e vá atrás de entender onde estão essas balizas. Quer dizer, se eu simplesmente não me caso,
me junto com uma pessoa, vou morar sob o mesmo teto, dividir contas, etc. E eu penso comigo mesmo, eu não tenho nenhum intuito de constituir família. Não necessariamente essa vai ser a interpretação de um juiz no caso de uma possível separação. Sim, Então, numa briga, numa disputa, exato. no dissabor de você se Exato. separar, alguma parte sai Exato. magoada e aí vai solicitar algo daquele construído Exatamente. naquele Então, tempo. como esse conceito acaba ficando um pouco abstrato, é complicado você colocar na mão de uma terceira pessoa, que seria o juiz ou o judiciário, definir o que era, na verdade, a sua intenção inicial. Então, o que se recomenda é vá atrás dos seus direitos, entenda esta mecânica e se assegure como possível, fazendo uma união estável com separação de bens, assinando um Ótimo. contrato entre as partes. Quer dizer, existe uma união estável com separação de bens. Sem dúvida. Outra coisa que eu acho muito interessante, que eu entendi estudando, é que me parece que dá para você fazer um regime muito personalizado, digamos assim, com um pré-nupcial, que eles chamam. Isso é muito comum hoje em dia. É bastante comum. É mais comum, talvez, do que escolher um regime desses fixos. É bastante comum, porque em que pese a gente ter 3 núcleos de regimes, eles têm caminhos intermediários ali no meio, que é justamente a possibilidade de eu contratar alguma coisa que me faz mais sentido. Né? Então, eu posso ter um regime de separação total de bens, mas admitir a possibilidade de ter um imóvel em conjunto. Quer dizer, nós vamos pagar, cada um vai pagar metade, e a gente vai ter aquilo como um patrimônio em condomínio. Sim. A legislação não me impede de fazer isso. Quer dizer, eu posso casar numa separação total de bens e ainda assim construir patrimônio com o meu cônjuge. Sem dúvida. Perfeito. Né, comprando uma parte do imóvel, ou se for o caso, eu dando o imóvel, ele comprando a casa. Ou das próprias aplicações. As aplicações financeiras. Se o casal definir que vai montar uma posição financeira em conjunto, por exemplo, em que pese eles serem casados na separação total de bens, é plenamente possível admitir que eles vão contribuir para um fundo específico ou para algum ativo financeiro específico e que aquele ativo em específico vai ser um condomínio entre eles, mas não o restante do patrimônio. Por exemplo, no caso dos investimentos para uma aposentadoria ou para um desejo de, no futuro, ter um investimento só para, né, enfim, para a questão da aposentadoria, isso é possível. Perfeito. É possível você montar uma carteira no qual, apesar do regime escolhido, né, cada um tem os seus bens, você consegue ainda constituir bens comuns, né, como ele colocou aqui, na forma de condomínio, no qual cada um vai ter um percentual. Então, você consegue trabalhar dessa maneira também. O que eu acho que é mais interessante é entender como as coisas mudaram em relação aos relacionamentos. Porque você pode considerar que aquele seu vizinho que mora junto com o parceiro ou a parceira tem um relacionamento estável, quando, na verdade, eles têm uma divisão apenas de um lar. Né? Ou moram juntos porque é mais barato morar juntos e não tem vontade, por exemplo, de ter filhos. Isso é tão subjetivo e acontece, inclusive, disputas de patrimônio, né, em relação ao ex-cônjuge ou ex-namorado. Né? Não se engane, não é só com papel assinado que podem existir pedidos, né, de patrimônio, de compartilhamento daquele patrimônio. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, é um assunto que eu acho que permeia todo mundo que namora ou se casa e, enfim, está construindo os investimentos, ainda mais no momento em que muita gente, principalmente as pessoas jovens, vão construindo investimentos, pensando em aposentadoria mais cedo, né? Juntando ali o dinheirinho mensal para poder, enfim, no futuro ter uma vida mais tranquila. A gente volta na sequência com os nossos convidados para falar mais sobre regime de bens e investimentos. Até já. O Dinheiro em Foco está de volta hoje falando sobre como proteger os bens e os investimentos em caso de divórcio. Saber exatamente como o regime de bens e o momento da aquisição, da realização do investimento interferem na partilha em caso de divórcio pode te livrar de uma bela dor de cabeça. Acompanhe. A clássica fórmula poupança mais casa própria, que marcou por muito tempo o estilo de vida da classe média brasileira, está ganhando novas variáveis. Numa época em que homens e mulheres já são capazes de construir uma carreira e adquirir seus bens com o fruto do próprio suor, não conversar sobre o regime de bens antes do casamento pode ser um tiro no pé. Inclusive porque hoje muitos jovens já vêm se planejando financeiramente e começam a investir para a aposentadoria muito antes de pensarem em casar. O regime padrão, de acordo com a lei brasileira, pode parecer razoável para a maioria das pessoas.
A comunhão parcial de bens pressupõe que é partilhável apenas o que for adquirido durante o casamento. Neste caso, estão excluídas doações, heranças e o que for comprado com esses recursos. Na prática, o casal divide o que já fazia parte do patrimônio familiar, mesmo que apenas um dos cônjuges tenha pago as prestações da casa ou colocado dinheiro nos investimentos, por exemplo. Atenção, quem não faz um pacto antinupcial ou opta pela união estável é automaticamente enquadrado nesse regime de bens. Vale a pena avaliar caso a caso. Bom, estão comigo aqui Ingrid Pietro, que é sócia da AMG Capital, e o advogado especialista em planejamento patrimonial, Gabriel Mercadante, sócio do escritório SV Law. Falando sobre esse assunto, eu acho importante, né? Muita gente não quer falar sobre o tema antes de morar junto ou antes de se casar, porque fica parecendo que não quer dividir o patrimônio, ou que o outro vai achar que está interessado no patrimônio alheio, mas existe um ponto importante que são a questão de dívidas ou de riscos. Você tem, por exemplo, um CNPJ, uma empresa que passa por um processo trabalhista, digamos assim. Isso pode respingar no seu cônjuge caso você, enfim, enfrente a justiça. Isso também é algo que pode ajudar, inclusive, a proteger o parceiro. Perfeito. Não só proteger a si mesmo. Perfeito. De acordo com o regime de casamento, né, que você escolher, no caso de uma dívida, isso, como você falou, pode respingar na conta do seu parceiro. Ou seja, se eu sou casado no regime comunhão parcial, a gente tem bens comuns. Então, se eu tenho uma dívida, se a gente tem bens comuns, isso pode impactar, né, o meu parceiro. Se eu tenho um regime de casamento de separação total, no qual o meu patrimônio é meu, o que é dele, né, isso previne, né, que essa dívida bloqueie o meu patrimônio. Então, de acordo com o regime de casamento que a gente escolher, a gente pode ter, né, essa proteção, sim. Então, é importante a gente estar consciente, né, e ciente na hora de escolher, porque se eu tenho um ativo de risco, uma empresa, como você colocou, posso sofrer ação trabalhista, ação tributária, fiscal, isso pode respingar e todo o patrimônio ainda ser bloqueado. No caso de separação, então, isso seria evitado? Seria evitado. Acho que, completando o que a Ingrid falou, as pessoas, às vezes, têm a falsa percepção de que a separação de bens tem a ver com o fato de proteger o seu patrimônio do seu esposo ou da sua esposa. Quando, na verdade, muitas vezes você está protegendo o patrimônio para a sua esposa ou para o seu esposo. Né? Verdade. E é esse caso em que você tem algum nível de exposição do negócio, um empreendimento que pode dar algum problema. Questões trabalhistas no Brasil são complicadíssimas. Acho que todo empresário hoje, existe a mecânica de constrição para o bloqueio, hoje é online, via sistema do Banco Central Bacenjude. E aquilo vai buscar o saldo das dívidas aonde o dinheiro estiver disponível. Em todas as contas rastreadas. Exato. Então, na comunhão universal, isso é uma regra. Sim. Na comunhão parcial, isso tem um risco muito grande de acontecer. Você só estaria isento desse risco dentro do universo da comunhão, da separação de patrimônio. Quer dizer, onde um CPF tem um patrimônio vinculado e o outro CPF outro. Então, é muito comum no universo do planejamento de patrimônio a gente usar a ferramenta do modelo do regime de casamento para conferir ao casal ou ao patrimônio do casal o nível de proteção com relação aos riscos e dívidas que podem surgir. Evidentemente, a gente não está falando aqui de usar isso para evitar o pagamento de uma dívida existente, né? Para preterir algum credor. Para usar isso como uma manobra, porque Exato. a minha empresa está quebrando e eu vou ter que pagar um monte de gente, então eu vou mudar aqui. Não é disso de que não se é trata. sobre isso. E a legislação nem permite que se faça dessa forma. Então, é possível também, a gente vê isso com uma certa regularidade, você mudar o regime de casamento. Isso que eu ia te perguntar. Depois, não há problema. Casada por 5 anos em regime parcial, quero ir para o separação total. Dá? Não há problema nenhum, a lei protege e permite que seja feito dessa maneira. O que vai ser levado em consideração aí é se aquela mudança de regime está prejudicando alguém. Tá. Não só o cônjuge que está ali, ou seja, eu marido ou esposa, preciso estar de acordo com a mudança daquele regime, como um potencial terceiro que tem algum crédito comigo ou com o casal, que aquele crédito não seja prejudicado em relação da mudança do regime. Por esta razão, a mudança de regime hoje no Brasil é judicial. Eu preciso levar ao juiz a minha intenção de transformar o meu regime de casamento
parcial, por exemplo, numa separação total. Para que ele possa avaliar Exatamente. se o seu caso é um caso apenas de desejo, porque Perfeito. de percepção. O juiz vai pedir, o juiz vai levantar uma série de certidões que demonstram que não há dívidas em nome daquele casal que possam ser fraudadas ou que possam ser prejudicadas. Estando tudo ok, ele autoriza, homologa a alteração do regime. Eu acho que tem uma coisa importante também de falar, é que como as famílias hoje mudaram muito, as configurações, né? Famílias homoafetivas ou heteronormativas, ou famílias que já têm filhos de um primeiro casamento, um dos cônjuges tem filho do primeiro casamento, isso também pode ser importante na hora de escolher o regime. Para quem tem filho de casamento anterior, acaba sendo fundamental fazer uma escolha bem direcionada, né? Sim, ainda principalmente voltado para as questões de sucessão. Tá. Né? Porque se eu tenho filho de uma união anterior, né, e eu venho a faltar, esse meu patrimônio vai para ter o meu planejamento sucessório, que vai ocorrer de acordo com o meu regime de casamento que eu escolhi. Então, um exemplo, né, supondo que hoje eu sou casada com um regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Né? Na minha falta, o meu cônjuge vai ser meu meieiro nos bens comuns e vai ser meu herdeiro nos bens particulares, ou seja, nos meus bens que eu tinha antes da união. Né? E os meus filhos são meus herdeiros. Então, ele vai ter essa divisão. Só que 50% do que a gente constituiu durante a união foi para o meu cônjuge. Os outros 50% foi dividido igual para os meus filhos. Né? E a mesma coisa para os bens particulares, todo mundo é herdeiro. Só que essa parte da meação foi só para o meu marido, que vai ser dividido para os nossos filhos em comuns. O meu filho do meu primeiro casamento não vai participar desse planejamento sucessório na falta dele. Nossa, isso é muito grave, né? Exato. Então, quando a gente vai falar de planejamento sucessório, a gente precisa entender o quê? A estrutura patrimonial, a estrutura familiar e os desejos e objetivos daquela família com todo aquele patrimônio, para conseguir desenhar uma estrutura que atenda. Né? Então, o patrimônio é meu, eu quero que ele seja dividido de uma maneira X, de uma maneira Y. E a gente tem alguns ativos financeiros e alguns ativos jurídicos para auxiliar nessa estrutura também. Em regra, esses conflitos que podem ser evitados quando você determina com mais inteligência o que vai acontecer ali no patrimônio, eles têm, obviamente, um dano emocional muito grande, mas no final do dia quem sofre é o patrimônio que está ali. Porque quando você não considera a potencial divisão daquilo, ou como essa divisão vai acontecer, muito provavelmente aquilo vai acontecer num ambiente tributariamente pior, mais agressivo, porque você não planejou a maneira daquilo acontecer. Ativos que muitas vezes são indivisíveis vão ter que obrigatoriamente passar por um processo de divisão. Muitas vezes uma empresa, por exemplo, não está pronta para ser dividida em duas partes iguais. Às vezes um imóvel que você adquire ou um investimento imobiliário que vai ser fracionado em algumas partes, ele não tem vocação para progredir fracionado. Então, assim, além da questão emocional, a questão do zelo pelo patrimônio, do zelo pelo bom andamento daquele ativo, faz com que o planejamento seja absolutamente necessário. Eu acho assim, a gente está falando para várias pessoas de realidades diferentes, né? A gente não está falando aqui só para quem tem grandes patrimônios, não. Né? Se você começou a investir hoje e trabalha, né, por muitos anos, e vai trabalhar por muitos anos, vai demorar para se aposentar, como todos nós aqui vamos demorar para nos aposentar, por conta até das mudanças que vêm por aí, você tem que pensar antes aonde você gostaria de chegar, eu imagino. Fazer um exercício de imaginar o futuro. Eu gostaria de no futuro ter tanto dinheiro investido, uma casa de campo, enfim, filhos numa faculdade ou no intercâmbio. Porque quando você faz essa escolha anterior e você está junto com o seu parceiro ou parceira com os mesmos objetivos, lá na frente, caso o patrimônio cresça muito e se divida entre aplicações, imóveis, etc. e tal, e até uma empresa ou duas empresas, 3 empresas, você possa já estar protegido anteriormente. Quer dizer, não é só para quem tem muito dinheiro pensar sobre isso, né? De jeito nenhum. A gente costuma brincar até com os clientes, e principalmente quando a gente trabalha muito próximo dos bancos,
em que a gente está sempre, enquanto o banco está preocupado com fazer o cliente ganhar dinheiro, as aplicações fazer o cliente ganhar, a gente está preocupado em fazer o cliente não perder dinheiro. Sim. Ou seja, quando você se planeja, sendo patrimônio grande ou pequeno, o intuito daquilo é zelar pelo que está sendo construído. Sim. É evitar que alguma coisa externa, algum problema que você não visualizou, um imposto mal colocado, uma separação conturbada, que aquilo possa impactar diretamente no patrimônio que é da família. Sim. Que pode ser um patrimônio no futuro dos filhos, pode ser um patrimônio construído para dar tranquilidade para as famílias depois da aposentadoria. Então, o olhar sobre o patrimônio e aí sobre o regime adequado de bens tem a ver com isso, com o zelo que a gente vai ter com o patrimônio, seja ele grande, seja ele pequeno. Qual é o jeito melhor, ou como vocês orientam as pessoas a falar sobre este assunto antes de fazer a escolha? Tem alguma regra ou uma forma de fazer as pessoas poderem entender como tocar neste assunto tão delicado, sem parecer mercenário, interesseiro, ou enfim, qualquer palavra dessa de julgamento, né? Assim, tem alguma forma? Eu acho que o que acontece bastante, que a gente vê no nosso escritório, é que as pessoas não sabem como funciona. Então, elas não sabem os riscos que elas correm. Então, na verdade, ela está numa união, fala, não vou casar, tá bom assim. E aí você vai conversando, mostrando quais são os pontos, qual é a fragilidade, né? O que você tem de positivo e de negativo em cada situação. E aí, na verdade, acho que eles trazem o problema para a gente conversar juntos. Porque entender um pouquinho do ponto de vista financeiro, como é que funciona, do ponto de vista jurídico, porque fazer um planejamento financeiro eficiente é trabalhar de forma preventiva, é entender quais são os meus objetivos, né, de curto, médio e longo prazo, e adequar as ferramentas que a gente tem, tanto financeira quanto jurídica. Eu costumo dizer que o mundo do jurídico, o mundo financeiro tem que andar junto. Né, nesse sentido, para a gente evitar situações como dívidas, bloqueio de patrimônio, até mesmo porque a gente tem ativos que são impenhoráveis, né, no mercado financeiro, mas que a gente vê que a lei vem mudando, as coisas vêm mudando e que até esses ativos que eram vistos como impenhoráveis estão sofrendo penhora. O juiz decide, muitas vezes, de acordo com a referência dele, com as informações que ele tem, e um investimento que não deveria ser penhorado acaba sendo feito de uma forma que não estava se imaginando antes, né? É aquela coisa de você deixar que um terceiro tome a decisão por você. Acho que isso é o mais importante de que as pessoas entendam, né? Assim, eu acho que culturalmente a gente tem um tabu muito grande de falar do assunto. Eu vejo isso com muita tranquilidade, muita clareza. Sim. As pessoas não gostam de tratar desse assunto na frente de maridos, esposas, porque parece até uma conversa antiafetiva. Assim. Sim. E aí o exercício que a gente sempre faz é dizer, olha, você não está, o adversário não é o seu cônjuge, o adversário é o modelo, é a legislação, são as adversidades, os riscos dos negócios, as decisões mal tomadas. Então, Sim, assim, o acaso, uma morte que pode acontecer, que ninguém estava esperando que, né, perder uma pessoa que ama. Exatamente. Então, o objeto a ser protegido é o patrimônio, é o que é o consenso do casal, o interesse comum ou não. Se cada um vai seguir a sua trajetória sozinho, mas dividir a vida, se o patrimônio vai ser compartilhado ou não, isso é uma decisão absolutamente legítima de todo mundo. O importante é que tenham as informações em mãos e que tomem a melhor decisão ali, o que for melhor para o casal, sabendo os reflexos daquilo do patrimônio. Para evitar os sustos, né? Eu acho que a falta da informação deixa muita gente assustada, né? E muitas vezes tendo que lidar no meio de um divórcio, que já é algo extremamente triste, abala muito emocionalmente, muda a rotina das pessoas, muda o espírito, né? Pelo menos naquele período conturbado, e você ter que lidar com algo prático, né? Patrimônio, objetivos, isso são coisas práticas da vida que você tem que tomar em decisões, Sem dúvida. né? E acaba ficando tudo muito misturado. E aí, enfim, a gente sabe aí as brigas que as pessoas enfrentam, inclusive quando tem outros filhos de outros casamentos ou patrimônios anteriores, heranças e tudo mais. Bom, nosso tempo é muito curto, mas eu espero que você tenha conseguido aproveitar bem, entender um pouquinho melhor sobre os regimes, os objetivos e os riscos também que você corre caso você não pense sobre isso antes. Eu agradeço a participação da Ingrid Pietro, que é sócia da MG Capital, e o advogado especialista em planejamento patrimonial, Gabriel Mercadante, que é sócio do escritório SV Law. Obrigada por terem vindo. Obrigada a Obrigado, você prazer. pelo convite, prazer. Muito bacana, aprendi bastante hoje. Eu espero que quem está em casa também tenha aproveitado. O Dinheiro em Foco vai ficando por aqui. Se você gostou, semana que vem tem mais dicas para bons investimentos e decisões acertadas com o seu dinheiro. Tchau.